tudo bom? O vídeo de hoje é mitos e verdades do balé. Eu postei uma foto lá no meu Facebook e mandei vocês comentarem dúvidas e curiosidades sobre o balé. E vocês me perguntaram, teve muitas perguntas e eu vou estar respondendo pra vocês nesse vídeo. Mas primeiramente eu quero pedir desculpa pra vocês se a luz estiver indo ou voltando. É que tá muito calor e eu tô gravando na minha varanda, então eu tô usando a claridade normal, natural, e eu tô com o ventilador ligado porque gente, não dá pra aguentar nesse calor. Gente, olha só que linda essa capinha que eu comprei pro meu Mac, eu achei super linda. Eu vou deixar o link de onde eu comprei aqui embaixo, eu comprei no Mercado Livre. Eu tô apaixonada por ela, eu nunca vi vendendo aqui, então eu achei, ela tem embaixo também, eu achei a coisa mais linda, ainda vem com um teclado, o protetor de teclado. Bom, então vamos lá, começando a responder as perguntas pro vídeo não ficar muito longo, porque são muitas e muitas perguntas e eu quero responder todas. Bom, a primeira pergunta foi a da Lica Torres. Um beijo, Lica, do blog Efeito Agridoce. Também faz parte da nossa parceria de blogueiras. E a pergunta dela foi: qual foi a sua melhor apresentação? Qual desafio passou no balé? Bom, a minha melhor apresentação de todas que eu achei foi a do ano passado, onde eu fiz duas apresentações. Eu dancei como bonecas e como espanhola. Então, a de ano passado, 2014, então é a minha última apresentação. Essa de 2014 eu amei muito, foi a minha melhor apresentação de todas. E até que eu tava vestida de Carmen, eu achei esse figurino maravilhoso. Então foi a apresentação de 2014. E o maior desafio de todos no balé, na minha opinião, é os alongamentos. Os alongamentos do balé pra mim são assim, tipo, meu Deus, sabe? É aquela etapa de sofrimento, mas vai passar um dia que você já vai estar toda alongada e tal. Mas eu gosto, mas é um desafio muito grande. A Roberta Gurucci perguntou: quanto tempo faz balé? Manda beijo pra mim. Beijo, linda, e eu faço balé há 2 anos. Thaís Alves perguntou: é difícil fazer balé? Eu vou começar ano que vem, manda um beijo. Beijo, Thaís. Não é difícil, mas eu acho que tem que ser uma coisa que você tem que gostar. Não adianta você fazer forçado porque uma amiga tá fazendo ou por influências dos pais. Eu acho que balé você tem que gostar muito e querer se dedicar muito ao balé, mas não é difícil, você aprende assim com uma facilidade. Quanto mais você gostar, com mais facilidade você aprende. A Stephanie Calegal, que também faz parte da nossa parceria, beijão, linda, perguntou: só as magrinhas que podem fazer balé? Gente, não é só as magrinhas, tá bom? Eu sei que antigamente tinha muito essa negligência de não poder, só as magrinhas poder fazer balé e as gordinhas não. Em muitas academias isso ainda acontece, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que se for por um hobby ou alguma coisa do tipo, todo mundo pode fazer, todo mundo é bem-vindo ao balé. O balé abre portas pra qualquer tipo de pessoa, então todo mundo pode fazer balé e também todo mundo pode ficar à vontade fazendo o que gosta, então tá muito bom. A Bia Guimenez perguntou: qual é a parte mais difícil e a mais fácil ao fazer balé? Manda beijo. Beijo, Bia. A mais fácil, assim, acho que não tem o mais fácil e o mais difícil. É saber se adaptar melhor a algum passo ou algum movimento. O mais difícil, na minha opinião, é o alongamento. Não tem um passo ou um movimento difícil. Isso tudo vem com o tempo e depende de cada pessoa. Tem gente que tem mais facilidade de fazer o movimento, essas coisas. É tudo um complemento, cada coisa que você vai aprendendo. E não tem o que é fácil e o que é difícil. Acho que depende de cada pessoa, mas na minha opinião, o difícil mesmo é o alongamento, porque eu acho que é o mais sofrido e tal, e o que requer mais... O que mais requer no balé é que é a flexibilidade. Então acho que o alongamento é o mais difícil. A Babi Souza perguntou: é verdade que a maioria das bailarinas tem joanete? E depende muito, acho que depende do pé de cada uma, não é todas as bailarinas, mas geralmente com o tempo assim a gente vai adquirindo joanetes. É verdade que as bailarinas são obrigadas a não terem muito peito e se tiverem tem que operar para reduzir? Gente, isso, como eu disse também, depende muito de cada academia. Se for uma coisa que tipo requer muito, ou se, sei lá, na minha opinião, se fosse eu, assim, não, gente, não tem nada. A minha opinião, assim, é que, gente, não é obrigada a não terem peito. Não tem como você não ser obrigada a ter peito, porque todo mundo tem peito, né, gente? Entre nós. Mas depende, assim, da academia, sim. Às vezes tem uma regra mesmo, é você não ter muito peito. E se você começar desde pequeno balé, realmente você não vai ter muito peito, tá? O seu desenvolvimento com o balé, ele é bem mais demorado, bem mais devagar. Então, geralmente, as bailarinas não têm peito. Mas caso for uma bailarina tiver muito peito e tiver assim, ou talvez por um espetáculo ou por alguma prova de uma academia, tipo, muito certinha nesse tipo, talvez tenha sim, mas gente, isso, se for verdade assim, não é muita verdade verdadeira, porque isso não tem nada a ver. Você ter muito peito ou não poder fazer balé por causa de que tem muito peito, ou ser obrigada a tirar metade do seu peito pra fazer balé, isso não tem nada a ver. Mas caso seja assim, algo bem profissional, que você queira levar como profissão, talvez seja verdade sim. Então, um beijo, Babi.
A Eduarda Camila perguntou: as bailarinas ganham massa muscular? E se ganham, é rápido? Quero saber sobre isso. E demora muito pra pessoa aprender a fazer aquelas aberturas doidas? Haha, meu sonho. Se elas ganham massa muscular, ganham sim, mas, gente, é com o tempo, não é daqui a, tô fazendo há 2 anos que eu vou ganhar massa muscular, não, e depende também de cada pessoa, mas se é rápido ou não, é mais pra demorado do que rápido, não é muito rápido. E demora muito pra pessoa aprender a fazer aquelas aberturas doidas, então, depende muito de cada pessoa, o teu tipo de flexibilidade, o teu tipo de, a quantidade de alongamento que você faz diários. Depende muito de cada pessoa, depende de determinação e de quanto tempo tá fazendo o alongamento, quanto tempo ela fica e tira quantas horas pra fazer o alongamento. Se você tem uma flexibilidade que vai te ajudar a mais rápido a fazer a abertura, mas como tem gente também que, vamos dizer, são as mais durinhas, que eu entro nessa lista. E, então depende de cada pessoa, depende do tempo que você tá fazendo alongamento, mas tem que se dedicar muito, gente, muito, tem que se alongar todo dia, bailarina se alonga todo dia. E também, mesmo nas férias, você tem que estar se alongando e tá, pelo menos fazendo algum exercício pra você não ficar, tipo, parada assim nas suas férias. Você tem que sempre fazer. Então depende muito de cada pessoa e depende sim da quantidade de alongamentos que você tá fazendo diariamente. A Mila Fonseca perguntou: oi, tudo bom? Sim, linda, e com você? Eu vou fazer uma pergunta. Pessoas de qualquer idade podem fazer balé? Sim, pessoas de qualquer idade. Não se prenda por idade. Você pode ser pequena, grande, jovem, adulta, idosa. Faça balé, gente. Não se prenda sem ter essa relação de idade. Fique à vontade para fazer o balé. Todas são bem-vindas. Qual é o maior desafio que você já passou como bailarina? Gente, o maior desafio de todos, como eu disse, na minha opinião, é o alongamento. É você ter a flexibilidade. A flexibilidade, pra mim, é o ponto mais difícil. Porque, gente, você tem que estar alongada, uma bailarina tem que ser alongada. Na verdade, a bailarina tem que ser zerada, né? Então acho que esse é o ponto mais difícil, na minha opinião. Dani Lisboa perguntou: quanto tempo para ficar assim na pontinha dos pés? Bom, outra coisa que também depende da bailarina, isso depende da bailarina e do professor. Quem sou eu pra falar isso? Depende de cada pessoa. O tempo que você tá no balé, a força que você tem nas pernas e nos pés, o tipo de exercício que o teu professor passa. É o teu professor que vai te dizer a hora certa de pegar a ponta ou não. Ele que vai estar acompanhando, ele que vai ver o teu processo nas aulas, o teu andamento nas aulas. É ele que vai estar analisando tudo, então é ele que vai achar a hora necessária. Não tem, geralmente assim, entre 2 anos você tá fazendo balé que você pega a ponta, ou caso você já tinha feito alguma atividade, já tem força suficiente pra conseguir subir na ponta, conseguir se locomover na ponta e ter força, ter uma força razoável nos pés e nas pernas pra você conseguir, mas isso é o teu professor que vai dizer, ele que vai dizer a hora certa que você tem que pegar a ponta. A Ana Beatriz perguntou: existe peso ideal para ser bailarina? Bom, em academias que levam isso como regra, sim, tem até um certo peso, até um certo nível de corpo, mas, gente, se fosse fazer como hobby, como alguma atividade extra, isso não tem nada a ver, gente. Qualquer academia aceita, qualquer academia perto de casa. Caso você queira levar como profissão, sim, existe uma regra, assim, pra ter o corpo de bailarina. Hoje nem tanto, antigamente tinha mais, mas você ainda acha algumas que ainda levam isso como regra, sim. A Lisandra Garcia perguntou: conta se foi muito duro pra você aprender. Manda beijo pra mim. Beijo. Se foi muito duro pra mim aprender, não. Isso acho que também não é duro pra ninguém. Você tem que gostar do que tá fazendo. Gostando do que tá fazendo, vai ser muito fácil você aprender. Claro que vai ter algumas coisinhas que vão demorar um pouco de tempo pra você tá aprendendo e aperfeiçoando essa técnica. A técnica do balé vem com tempo, não é com 2 anos, não é com 3 anos. É com muito tempo se dedicando e com muito tempo no balé pra você conseguir ter realmente a técnica do balé. Mas aprender passos, movimentos e ter a classe do balé, gente, isso é muito rápido e vem também do acompanhamento de cada pessoa, do jeito de cada pessoa. Mas se foi muito duro pra mim, não foi muito duro. A Giovana Ferreira perguntou: uma pessoa com 15 anos ainda tem chance de ser uma bailarina? Quantos anos você começou? Claro que uma pessoa com 15 anos ainda tem chance de bailarina e vai ter uma vida muito longa ainda pra continuar sendo bailarina. E, gente, se vocês querem começar balé, comecem. Não fiquem se prendendo por alguma coisa, por peso, por idade. Isso não tem nada a ver, gente. Comecem a fazer balé, se é isso que vocês gostam. Não tem que ficar se prendendo e dizendo se pode, se não pode. Tenha iniciativa e tome sua atitude e vai sim fazer balé, porque não tem idade, não tem nada disso. Sendo sincera pra vocês, direto, eu comecei balé com 12 anos, eu comecei em 2013, agosto de 2013, e tô até hoje, não parei, mas desde criança eu fazia balé, entrava e parava, nunca fiquei direto, era em torno tipo de 1 ano, saía, ficava 3 anos sem fazer, voltava mais 1 ano.
Eu sempre fiz ginástica olímpica, então a ginástica olímpica me ajudou bastante nesse meu mundo da dança. E eu faço ginástica olímpica desde 2008 e tô direto, nunca parei. Então a ginástica olímpica também me ajudou bastante nesse mundo da dança. A Paula Vivian perguntou: fiquei sabendo que nas bailarinas tem gesso na ponta, é verdade? E é muito difícil andar ou usá-las? Sim, nossa ponta tem sim gesso na ponta, que é o que te dá equilíbrio pra você andar, porque sem o gesso, gente, como é que a gente vai ficar na pontinha dos pés, né? Então o gesso sim, é ele que prende o teu pé, ele que vai segurar o teu pé, ele que vai te dar equilíbrio, então tem sim gesso na ponta. E ela perguntou, é muito difícil andar ou usá-las? Bom, depende muito, como eu disse, depende da força que você tem na perna, força que você tem no pé. E não é difícil de usá-las, é muito fácil, mas você tem que sim ter os exercícios necessários e o acompanhamento certo pra você estar utilizando as pontas. Então não seja, eu quero pegar ponta, vou comprar ponta por decisão própria. Não é, por isso que eu falo, você tem que ter o acompanhamento de um professor, porque é ele que vai estar analisando o teu processo nas aulas e ele que vai te dizer a hora certa pra começar. Ele é a melhor pessoa pra te dizer isso. A Ana Beatriz perguntou de novo como os vestidos das bailarinas ficam erguidos. Bom, ela deve estar dizendo do tutu. O tutu, ele é, gente, eu esqueci o nome. Tule, gente, acho que é tule, mas é um tule mais durinho que tem em volta dos vestidos da bailarina, do tutu. E então, ele mesmo deixa ele durinho, são várias camadas de tule que deixam o tutu durinho. Então, eles ficam desse jeito por questão própria, né? É o próprio tecido que deixa eles em pé. Como vocês conseguem ficar na ponta dos pés? Como eu já disse, nossa ponta tem gesso e em um determinado momento que você pega a ponta, é o determinado momento que você vai ficar na ponta dos pés. Porque a bailarina tem um andado diferente. Depende muito, sabe? É a classe que você ganha no balé, é a técnica, é a maneira de você tem que sentar, ficar, sabe? Você tem que ficar reta no balé, esticada, a coluna esticada, a cabeça tem que ficar com o pescoço reto. Tudo que você vai aprendendo no balé é a maneira de como você vai andar. A bailarina anda sempre com a coluna reta, sempre com o calcanhar depois o pé na hora que anda. E depende muito depende muito de cada pessoa, depende muito de cada pessoa, e é com as técnicas e com as vantagens do balé que você vai mudando o seu jeito de andar. A Isabela nos perguntou: com quantos anos você começou? Quer parar de fazer balé? Então eu comecei com 12 anos e eu não quero parar de fazer balé, gente. Balé vai estar na minha vida e durante muito tempo. Eu ainda não sei, ainda não me decidi se eu quero levar o balé como profissão. Eu acho que isso ainda vai demorar muito pra mim estar pensando, ainda falta tempo pra mim estar pensando nisso. Mas por enquanto o balé, eu tô levando o balé como uma coisa séria, como um esporte sério. Mas talvez ainda não com a decisão de levar isso como profissão, mas eu não pretendo parar de fazer balé, gente. O balé tá na minha vida aí durante muitos anos pra frente, muitos anos que vem. Eu não vou parar de fazer balé. A Gisele Gomes perguntou: o balé pode ser praticado por uma pessoa de qualquer idade? Sim, não se prenda em fazer balé por causa da sua idade. Fique à vontade, o balé tá aberto pra todo mundo, gente. E aquela abertura das pernas? Óbvio que você não precisa fazer o balé pra saber abrir e espacar, mas, gente, alongamento, treinamento e tá sempre se exercitando, sempre com um tempo diário pra você estar se alongando. Reserve um tempo do teu tempo pra você estar fazendo alongamento, se dedicando mais ao mundo da dança. E depende da pessoa, como eu disse, depende da flexibilidade que ela já tem no corpo dela pra conseguir fazer a abertura. Ela botou: várias pessoas dizem que é só possível realizar quando faz balé desde criança. Gente, isso não tem nada a ver, isso é mito, totalmente mito do balé. Você pode começar a fazer balé com qualquer idade. Claro que quanto mais velha você vai entrar no balé, óbvio que você tem que se dedicar muito mais, tanto pra fazer a abertura. Quando a gente é criança, a gente tem uma flexibilidade maior, mais técnica, qualquer coisa, passos, movimentos, você pode aprender a qualquer idade, gente. Isso não tem nada a ver, não se prenda a isso. A Gabriele Souza perguntou: é muito doloroso abrir o espacar? Então, sim, como eu disse, pra quem não tem muita flexibilidade, como eu, é muito difícil sim abrir o espacar, gente, porque dói muito, gente, dói, mas tem várias maneiras de você estar se alongando, não é só uma posição que vai te ajudar a abrir o espacar, tem várias posições e depende, você tem que achar a sua melhor pra você tentar abrir, mas sim, é um pouquinho doloroso. A Larissa Mariam perguntou: quais são os benefícios do balé e o que foi mais difícil para aprender? Gente, não tem como falar quais são os benefícios do balé. O balé, ele ajuda muito, muito. Ele te ajuda tanto por fora quanto por dentro. A tua saúde vai aumentar muito mais com o balé, por ser um esporte que trabalha
ser um esporte e uma dança que trabalham, tipo, várias coisas do teu corpo, vai te ajudar na flexibilidade, você tendo um nível maior de flexibilidade já vai te ajudar muito na sua saúde, prolonga muita coisa, sem contar que te dá uma classe, te dá respeito mais nas pessoas e vê o mundo de outra forma. E no corpo, gente, ele vai te ajudar muita coisa, ele não vai te deixar, tipo, assim, você vai ficar super esticada, vai te ajudar em muita coisa. Tanto dentro de você, o balé também faz, assim, dá inúmeros benefícios, então não tem como eu te falar quais são os benefícios, mas que são muitos são, gente. Como eu já gostava muito de dançar, muito mesmo, eu queria, tipo, eu danço, amo dançar, mas eu não sei a técnica, eu não sei os passos, assim, eu fazia tudo do meu jeito, e eu sempre quis descobrir esse mundo, explorar mais esse mundo da dança. Então foi por isso o motivo que eu quis entrar e me apaixonei muito mais pelo balé. Também faço jazz, então a dança é a minha vida e foi por isso que eu quis entrar assim pro balé. Qual é o meu maior sonho no balé? Não sei, acho que a realização, o público, mas assim, eu sempre quis competir como balé e também sempre quis fazer um solo ou um pas de deux. Então, assim, é o meu maior sonho querer fazer um solo ou um pas de deux e cada vez mais receber o aplauso do público, eu acho muito importante também. E esse é o meu maior sonho. A Liana Campos perguntou: qual o maior ponto positivo do balé? Onde faz? Ponto positivo do balé não só um ponto mais importante. Todos os pontos do balé são muito importantes. Tudo vai te trazer benefícios na tua vida, no teu corpo. Então não tem como te dizer o ponto mais importante. Mas ele trabalha o corpo inteiro, então daí dá pra ver que dá vários benefícios. E onde faz? A companhia Tânia Gomes. Então é isso, você pode estar achando pelo site também da companhia. E fica aqui no Rio de Janeiro, pra quem não sabe, eu moro no Rio e faço aqui no Rio. A Maria Fernanda perguntou: fala sobre a dificuldade de ter o balé como profissão, do quanto é duro o aprendizado e que ainda falta muito reconhecimento dos profissionais. Fala sobre a dificuldade de ter o balé como profissão. Bom, o balé não é a minha profissão, mas é o meu hobby e um dos maiores. O balé é o meu hobby e um dos maiores, o que eu quero levar assim pra minha vida. E, então não tem como te dizer como é que ter o balé como profissão, mas é maravilhoso ter como hobby. Apesar disso eu não tô estudando, então não é minha profissão, mas é que eu amo e quero levar durante a minha vida toda o balé. De quanto é duro o aprendizado? Não, gente, não é duro o aprendizado. Eu falei, depende da pessoa, depende do jeito que você ama. Quanto mais você amar, você vai achar muito mais facilidade nos passos, vai querer aprender mais coisas e... Então, assim, depende muito e não é difícil o aprendizado. Depende de cada pessoa, de onde você faz. E, assim, não é difícil. Algumas coisas, assim, é bem difícil, que você vai levar um tempo, mas nada com que demore, tipo, 2 anos pra você aprender, sabe? E que ainda falta muito reconhecimento dos profissionais. Bom, dos profissionais, assim, eu não acho, mas depende reconhecimento de muitas pessoas, sabe? Tipo, você fala, o que você faz? Eu sou bailarina. E as pessoas, tá, nossa. Por não ser uma coisa que você leve por faculdade, essas coisas, óbvio que se você faz faculdade de dança pra ser professor, mas você dizendo que você é a bailarina, que você é o bailarino, as pessoas não levam muito a sério e não gostam, assim, levam isso já, tipo, tá. Porque, assim, elas não sabem, na maioria das vezes, essas pessoas não sabem o quanto é difícil, o quanto é duro, o quanto você tem que se dedicar e batalhar, a dor, os sofrimentos, os machucados, o tempo que você tem que ficar ensaiando e se dedicando à dança. E as pessoas não sabem isso e elas levam, assim, de um ar meio, tipo, tá bom, tipo, tá, não é trabalho. E a mesma coisa que as pessoas pensam desse mundo do YouTube, desse mundo de blogueira. Não levam muito a sério por não, tipo, não ser uma coisa, tipo, de meio de que faculdade. Mas é um trabalho sim, gente, depende de dedicação e é muito difícil, muito doloroso. Então esse é o nível que as pessoas vejam o balé, a dança como nesse mundo. Então é mais ou menos isso, assim, que eu entendi da sua pergunta e do jeito que eu posso te responder. A Lorena Branco perguntou: é verdade que as bailarinas não têm peitos? E, gente, como eu disse, se você faz desde o início, o teu desenvolvimento do balé vai ser muito menor. E depende muito do desenvolvimento da pessoa, mas se é verdade, depende do lugar, gente. E é muito mais pra não do que pra sim. A Adriana Guarim perguntou: oi, também sou bailarina. Quanto tempo você faz balé e quanto tempo passou pra ponta? Há quanto tempo você faz? Bom, eu faço balé há 2 anos. Eu entrei em 2013. E quanto tempo eu faço que eu sou da ponta? 1 ano na ponta, eu só tenho uma ponta. E este ano de 2015 eu tô indo pra minha segunda ponta. Então é isso, faz 1 ano que eu tô na ponta. Ou seja, eu peguei ponta 1 ano depois que eu entrei pro balé.
A Disney Carla perguntou, beijo linda, minha super amiga assim nesse mundo. E ela perguntou, é verdade que se bailarina tiver peitos médios ou grandes, é mais difícil ficar na ponta? Será que é por causa da falta do equilíbrio? Gente, bom, eu não sou a pessoa pra te dizer isso, né, porque eu não tenho muito peito. Mas eu acho que isso também não vai mudar em nada no equilíbrio na ponta. O equilíbrio na ponta é você ter a contração do teu corpo, tá com o corpo todo contraído, pra você tá tendo pra você tá tendo um melhor andamento na ponta. Mas eu acho que isso não tem nada a ver de você ter muito peito e isso prejudicar o teu equilíbrio na ponta. Você pode ter muito peito e tá com o corpo super contraído, que não vai te prejudicar em nada. Ela também perguntou, o que você pensa sobre preconceito com bailarinos? É verdade que o homem que faz balé é mais afeminado? Beijos, amiga. Beijo, lindas. O que eu penso sobre preconceito com bailarinos? Eu não penso nada. Eu não tenho nada contra, gente. Eu acho, tipo, super lindo menino ou homem. Eu não tenho nada contra. Eu acho que menino ou homem fazendo balé, gente, isso não tem nada a ver. Mesmo que ele fosse ser gay, gente, eu acho que isso não tem nada a ver. Depende do tipo da pessoa, o tipo que a pessoa escolhe fazer. E se ela tem o balé como algo que ela goste muito, não vejo nenhum problema. Ou homem ou gay fazendo balé, eu não vejo problema nenhum. E ela perguntou, homem que faz balé é um pouco mais afeminado? Gente, não tem nada a ver. O balé, como eu disse, ele traz inúmeros benefícios pra quem tá fazendo, pra quem faz balé. Então, se tem menino ou homem ou gay fazendo balé, isso não tem nada a ver. É a escolha que ele tem pra fazer. E que se ele gosta, ele pode estar no mundo à vontade, sendo homem ou sendo gay. Não, o homem que faz balé não é um pouco mais afeminado. Se ele for gay, é o que ele... Se ele for gay, óbvio que ele vai ter o jeito de ser. Mas, gente, homem... E se for homem, não tem nada que seja mais afeminado nele. Acho que também o balé não vai mudar nada na vida dele. O balé, nesse caso, não vai mudar nada na vida dele de ser mais afeminado ou não. A Isabela Oliveira perguntou, a Isabela Oliveira comentou, que linda, obrigada, um beijo pra você, Isa. A Mariane Silva perguntou, dá pra aprender sozinha só com vídeos no YouTube? Bom, isso eu não posso te dizer. Aprender passos, movimentos, sim, óbvio que dá pra você aprender, você imita e faz, mas eu acho que o balé em si não dá, gente. Você tem que estar tendo a ajuda de um auxiliar, de um professor que já saiba nesse mundo, que sabe o que te ensinar, que vai acompanhar o teu andamento, o teu processo, o jeito que você faz. Cada um tem o seu jeito e a sua maneira de fazer balé. Ninguém é igual a ninguém. Então depende muito e, sendo sincera, você não vai conseguir aprender a técnica do balé vendo vídeos no YouTube, então é mais pra não do que pra sim. Giros e movimentos, óbvio que você vai aprender. Agora, ter a classe, ter o jeito e ter a técnica, não, você não vai conseguir pegar isso através dos vídeos. A Paola Martins perguntou, dói as pernas? Dói sim, gente, tanto na ponta quanto em qualquer exercício normal. Se você tá forçando sim, você vai ter mais dores na perna. Gente, eu tô aqui respondendo rápido porque são muitas perguntas. A Poliana Araújo perguntou, dá pra aprender sozinha? Então, não. Gente, tô respondendo rápido porque a bateria já tá, o tempo do vídeo já tá acabando. Sonho em abrir espacate, mas não pratico nenhum exercício, sou toda dura. Tem dicas para eu conseguir abrir em casa? Não dói os pés em ficar na ponta dos dedos. Então, não dói os pés em ficar na ponta dos dedos, porque a bailarina tem que usar apenas coque e não outros penteados. Bom, porque o coque, ele prende o teu cabelo todo e não vai te atrapalhar na hora de você fazer um giro ou você fazer um movimento, pois o teu cabelo tá todo preso e vai ser melhor no teu processo. Vai ser melhor no teu exercício. E ela perguntou, dá pra aprender sozinha? Não dá. E sonho em abrir espacate, mas não consigo. Alguma dica pra abrir em casa? Você tá se alongando sempre em casa, ter um tempinho pra você ficar se alongando. Eu acho que isso é a maior ideia que você pode ter. Essa é a maior dica que você pode ter, você ficar se alongando, tirar um pouquinho do seu tempo e começar a se alongar em casa e fazer vários alongamentos pra você conseguir de vários jeitos. E uma dica, se não estiver doendo é porque você não está fazendo certo. Bom, gente, então, eu estou terminando o vídeo por aqui. Tem ainda algumas perguntas que me perguntaram que eu ainda não, que eu não vou conseguir responder nesse vídeo pelo tempo do meu cartão de memória, está esgotando. Então, as outras perguntas que me restaram, gente, desculpa se eu não respondi você, mas um beijo pra todos que comentaram e eu não respondi. E muito obrigada a todas que perguntaram, um beijo pra vocês também. As perguntas que eu não consegui responder, eu vou postar lá no blog, eu vou postar este vídeo.
e as perguntas que eu não consegui responder, vou estar respondendo lá no post do blog. Então muito obrigada a todos que me perguntaram, fiquei muito feliz por ter várias perguntas assim. Muito obrigada a todas vocês. Se você gostou de eu ter respondido esse vídeo, de ter feito esse vídeo, porque em 2015 vai ter vários vídeos de balé, já tô com várias ideias legais. Então se você gostou muito desse vídeo, gostou das perguntas, gostou das respostas, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo pra você estar me acompanhando nesse novo ano de 2015, o ano de um recomeço. E se você tem alguma dúvida, ainda continua com alguma dúvida do balé, ou você que está assistindo esse vídeo que não teve a chance de perguntar, comenta aqui embaixo alguma dúvida que eu também vou estar respondendo lá no blog, no post do blog. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!